Vamos continuar o estudo de Efésios, capítulo 5, verso 21 a 32. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Vamos pensar o que é este verbo. Sujeitar-se. Sujeitar. Na ótica bíblica, de acordo com a palavra de Deus. Sujeitar-se significa suportar os outros, naquela definição que nós já apresentamos aqui no canal, de erguer, de levantar, de apoiar, de manter em pé, levantado, de pé. Sujeitar-se uns aos outros é amar uns aos outros, é honrar, acolher, agradar o outro. Não é me agradar, não é buscar o meu interesse, mas o de outra pessoa. Como Jesus fez, que o sentimento que houve em Jesus também haja em nós, que ele não levou em consideração o que era seu. Ele queria agradar os outros. Ele sacrificou-se pelos outros. Ele se esvaziou de si mesmo, de toda a sua glória. E fez o quê? Serviu. Então, sujeitar tem a ver com servir, tem a ver com acolher, pensar a mesma coisa que a outra pessoa, ser unido de alma, ter um relacionamento íntimo, verdadeiro, sincero, levar as cargas uns dos outros, se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, perdoar. Não há relacionamento sem perdão. Nós erramos e as outras pessoas também erram conosco. Respeitar. Sujeitar-se aos outros tem a ver com respeito. A palavra diz: a quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Consolar, edificar, aconselhar, ter uma palavra boa, uma palavra temperada com sal, uma palavra agradável. Isso tem a ver com sujeição. Orar pelos outros. Servir de coração, não por obrigação, mas servir de coração. Considerar os outros superiores, quer dizer, valiosos, importantes. Não pensar de si mais do que convém. Não pautar o relacionamento pela arrogância, pelo orgulho, pela vaidade, pela presunção. Isso não é se sujeitar ao outro. E Paulo diz que essa sujeição, essa submissão, essa reverência, essa honra, esse serviço, esse amor deve ser feito no temor de Cristo. E é muito interessante a expressão temor de Cristo, porque nós estudamos o temor do Senhor em Provérbios. Mas quem é o Senhor? Quem é o Senhor dos senhores? É Jesus. Ele é o nosso Senhor. Então, quando nós estávamos no propósito de Provérbios, no mês de março, quem acompanhou lembra que era um assunto recorrente em Provérbios, o temor do Senhor. E eu lembro que eu trabalhei com vocês o que é o temor do Senhor de acordo com a palavra de Deus. É amar a Deus. É respeitar a Deus, reverenciar a Deus. É obedecer a Deus. É servir a Deus. E é adorar a Deus, é ter uma vida de adoração, é um estilo de vida, o temor do Senhor.
Nós queremos seguir o que Deus nos ensina. Nós queremos amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o temor do Senhor. A Bíblia fala dos 7 Espíritos de Deus. O Espírito de santidade, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Então, Paulo tá fazendo uma importante colocação quando ele diz temor do Senhor. Tu não vai te sujeitar de uma forma pejorativa, não é menosprezo, desprezo, inferioridade, não é nada negativo, não. É se sujeitar em amor, é se sujeitar em serviço, é se sujeitar em respeito, é se sujeitar em obediência, em adoração a Deus. É no temor do Senhor que essa sujeição ocorre. Porque uns aos outros, porque somos membros uns dos outros. Nós estamos estudando isso. Nós fazemos parte de um corpo. E esse corpo todo unido, ajustado, ele é saudável, ele trabalha bem e ele honra a Cristo, ele honra a Deus. Então, o temor do Senhor é, vamos dizer assim, a cereja do bolo. É uma sujeição baseada no temor do Senhor, no temor de Cristo. Aí, com esse entendimento, podemos passar para o 22. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Então, no 21 ele falou no temor de Cristo e agora como ao Senhor. Então, o teu relacionamento com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, ele se materializa, vamos dizer assim, no relacionamento com o próximo. E tem um próximo mais próximo do que o nosso cônjuge? Então, como tu te submete ao Senhor, como tu te sujeita ao Senhor, como tu teme ao Senhor, como tu reverencia, respeita e honra ao Senhor, é desta forma que tu vai te sujeitar ao teu marido. E esta palavra é muito interessante, porque ela aparece no Novo Testamento 7 vezes. Sério. 7 vezes. Vai ficar na descrição do vídeo. Eu tenho feito as citações bíblicas, as referências bíblicas na descrição do vídeo. E eu sempre peço que vocês tenham esse hábito de conferir e ler as passagens bíblicas. Nesse caso, eu vou até citá-las aqui para não deixar dúvidas. Quando nós estudamos sobre os números, alguns números bíblicos, eu falei, né, que o 7 ele tem a ver com a perfeição. Pois bem, a submissão feminina, a submissão das esposas aos seus próprios maridos aparece 7 vezes. 1 Coríntios 14:34, Efésios 5:22, Efésios 5:24, Efésios 5:33, e aí tu vai dizer, bah, mas tem 3 em Efésios? Tem, e no mesmo capítulo. Porque vocês não podem esquecer o contexto de Éfeso, Diana dos Efésios. A potestade, ela simbolizava uma mulher, a Diana era uma mulher. Então, imagina a influência dessa deusa, entre aspas, no imaginário feminino, nas relações.
Então, como Paulo precisava ensinar as novas convertidas, as mulheres que se convertiam, para não seguir os princípios, vamos dizer assim, dessa potestade, ou abandonar o que viviam antes de se converter. Continuando as citações. Colossenses 3,18, que vocês lembram que eu falei que Colossenses é uma carta muito semelhante, parecida com Efésios. Tito, capítulo 2, 5. E 1 Pedro 3, 1. Então, tu tem 6 referências escritas pelo apóstolo Paulo em suas cartas, em suas epístolas, e tu tem uma em Pedro, tá? Todas elas falam que as esposas devem se sujeitar, se submeter, respeitar os seus maridos. E esse texto, o de Efésios, né? Ele começa fazendo uma comparação. Como ao Senhor. Tu não vai respeitar, sujeitar e submeter o teu marido de qualquer jeito. É como ao Senhor. Tá bem claro isso. 23. Por que tu tem que fazer isso? Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. A Eva foi criada da costela de Adão. A gente tem que ir lá para o Gênesis ver como é que essa história começou, né? Deus criou Adão do pó da terra, mas Deus criou Eva da costela de Adão. E por que Deus criou a Eva? Porque ele viu que não era bom Adão ficar só. E ele viu que não tinha ninguém semelhante a Adão. Ninguém, vamos dizer, do mesmo nível de Adão. Idôneo. Alguém que pudesse corresponder a Adão. Então ele criou a Eva. E ela sim era semelhante a Adão. Ela era idônea. Ela era uma auxiliadora, uma ajudadora. Ela foi reconhecida como osso dos meus ossos, carne da minha carne. Deus fez Adão dormir. Então as pessoas brincam que Adão sonhou com Eva, que ele queria muito Eva. E diz que tem que deixar pai e mãe e se unir à mulher. E os dois serão uma só carne. Esse é o contexto do casamento. Esse é o contexto da esposa e do marido, do homem e da mulher. Os dois serem um só. Uma só carne. E é interessante que no Gênesis diz assim, o homem e a sua mulher. Então, a mulher pertence ao homem e está no singular. O plano de Deus é que o homem tivesse uma mulher, a sua mulher. E também fala de intimidade, fala que eles estavam nus, tudo isso antes do pecado, né? Então, por isso o homem é o cabeça, por isso o homem tem o governo, por isso o homem tem a supremacia, tem a prioridade, tem a liderança no casamento. Ele é o cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é a noiva de Cristo. E o que Jesus fez? Jesus amou a noiva, se entregou pela noiva, se sacrificou pela noiva. É essa comparação que Paulo está fazendo aqui. 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido.
esse relacionamento de uma esposa com seu marido, de uma mulher que está no matrimônio, no casamento, se vocês lembrarem novamente de Provérbios, ela tem uma oposição lá. Vocês lembram que eu até brincava, que eu dizia assim, lá vem ela. Lembra que eu falava isso no propósito de Provérbios? Ela quem? A adúltera, a prostituta, a mulher inimiga, a mulher imoral, a mulher rixosa, a mulher estranha. Havia diversos adjetivos para mulher que não era a esposa. E lembra que nós encerramos o propósito de Provérbios com o poema da mulher virtuosa? E no poema da mulher virtuosa, a alegria da mulher, da esposa, era fazer bem ao seu marido todos os dias da sua vida. Esse era o objetivo dela. Era cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, honrar o seu marido, respeitar o seu marido, fazer com que o seu marido fosse também respeitado na comunidade, na cidade, onde ele andasse. Então, esse é o princípio da sujeição. É amar o próximo como a si mesmo. É tu fazer com que o teu relacionamento, com que o teu casamento seja a expressão do evangelho. É isso que Paulo está querendo ensinar. Não adianta tu fazer tudo, entre aspas, ganhar o mundo inteiro e tu não amar o teu marido, tu não honrar teu marido, tu não respeitar teu marido, tu não ser parceira, companheira, ajudadora do teu marido. Esse é o maior objetivo da nossa criação como mulheres e principalmente como filhas de Deus, como cristãs, como mulheres tementes a Deus. E tem uma passagem muito estranha que talvez vocês não conheçam e que talvez um dia a gente até possa se aprofundar um pouco mais. Mas eu quero falar sobre o contraponto, porque se tu tem uma figura feminina chamada esposa, e aí tu tem diversas outras figuras para identificar as mulheres que não são esposa. E vocês lembram que a gente viu que essas mulheres, com esses adjetivos todos pejorativos, elas eram figuras de loucura e ignorância, em contraposição da sabedoria. Lembram disso? Pois bem, tem uma passagem em Isaías que fala de 7 mulheres, olha o número 7 de novo, que elas agarram, pegam um homem e imploram para o homem ficar com elas. Por quê? Elas não querem nada de material. Elas vão trabalhar, elas vão cuidar do seu sustento, da sua roupa, de tudo. Elas só querem ter um marido. Só querem ter um homem. Só querem, ali diz, tirar o opróbrio, a vergonha. Aí tu pensa, se tu é esposa, tu tá num outro nível, num outro patamar. Tu tá entendendo o que eu tô falando? Primeiro que tu tem que agradecer a Deus, porque tu tá cumprindo o propósito pelo qual tu foste criada. Ser esposa, ser fiel, ser ajudadora, ser companheira, ser parceira, ser alguém semelhante a ele, que pode ajudá-lo, que pode fortalecê-lo, que pode estar do lado dele em todos os momentos, porque tu é carne, uma só carne com ele. Isso é um dom de Deus. E naquela passagem de Tito, Paulo fala que as mulheres mais velhas, elas devem ensinar as mais novas a amar seus maridos, amar seus filhos, cuidar da casa. Vocês estão entendendo? Quando tu tá fora desse propósito, quando a mulher está fora desse propósito, vamos dizer assim, a nomenclatura, o que identifica essas mulheres são coisas terríveis. São mulheres inimigas, mulheres pejorativas, mulheres negativas, mulheres rixosas, iradas, aquela que murmura.
É tudo fora do contexto, é tudo fora do propósito de Deus. O maior propósito de Deus é que sim, tu seja uma esposa, tu seja uma ajudadora idônea, uma companheira, tu seja osso dos ossos, carne da carne. Isso é ser esposa de acordo com a Bíblia. Aí, depois de tudo isso, vem para os maridos. 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ó, para que ele se entregou? Vem a resposta no 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, a palavra de Deus é que purifica, que santifica, que dá o norte para os casamentos. E um marido, para amar sua esposa, para fazer a obra que Deus quer dele, que é amar, proteger, sustentar, cuidar, ele precisa da palavra de Deus. 27. Para quê? Mais uma finalidade. Para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como a seu próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eu vou seguir mais um. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aí é a citação de Gênesis. Paulo está citando aqui para os Efésios o que está escrito lá em Gênesis, na formação da mulher. Então, o livro de Gênesis, ele conta a origem de tudo, a finalidade de tudo, o propósito de tudo. Sempre que tu tem alguma dúvida, algum questionamento, volta lá no Gênesis, vê como é que foi o plano original. Muitas vezes a gente está vivendo um rascunho. Tu tem que ver o original, o que Deus fez antes, o que Deus planejou antes do pecado. Às vezes a vida está tão mergulhada no pecado, está tudo tão misturado, que as pessoas já não sabem mais nem o que é um casamento, nem qual é o papel do homem, nem qual é o papel da mulher, o que o marido tem que fazer, o que a esposa tem que fazer, o que compete ao homem, o que compete à mulher. Então, não existe duas cabeças, existe uma cabeça. Cristo é o cabeça da igreja e o homem é o cabeça da esposa. O homem é o líder no casamento. Com qual objetivo? Para quê? Para amar, para cuidar, para alimentar, para proteger, para manter esta mulher gloriosa, sem ruga, sem mancha, como a igreja. Paulo faz essa comparação com a igreja. E aí vem um versículo que eu acho muito lindo, porque ele diz: grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, por que é um mistério? Porque nós ainda não vivemos. Jesus não voltou para nos buscar. Nós somos a noiva de Cristo. Lembra da parábola das 10 virgens? O noivo está vindo nos buscar. E que a gente se mantenha santa, sem ruga, sem mancha, sem defeito, gloriosa, santificada, abençoada, para esperar o noivo. Esse é o mistério. Mas o casamento não é para ser um mistério, é para ser real, é para ser no dia a dia. E por que é tão abençoado o casamento? Porque não tem evangelho mais verdadeiro do que ser casado.
Tu pode fingir para quem tu quiser. Tu pode ter o personagem que tu quiser. Tu pode aparentar o que tu quiser da porta para fora. Mas da porta para dentro, teu cônjuge sabe quem tu é. Não tem como tu fingir. Então, tu leva o evangelho à prática verdadeira. E por que as pessoas muitas vezes desistem e abrem mão? Porque elas cansaram. Lembra do suportar, do suporte? Elas cansaram. Elas desistem. Porque não dá para ser feito sem o Espírito Santo. O princípio é de acordo com o temor do Senhor, como ao Senhor. Então, para nós, na vida prática, real, terrena, não há mistério. É só cada um fazer a sua parte, o seu papel, com respeito, com amor, com consideração. Agora, nós como igreja, só a palavra de Deus para nos manter assim, pura, sem mancha, sem mácula, sem defeito. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Ser fiel no pouco, sobre o muito te porei. Esse é o nosso desafio diário, ser igreja. Nos mantermos santos, puros, imaculados, sem ruga, sem mancha, sem defeito, sem nada que envergonhe. Com vestes brancas, esperando o noivo, esperando o Senhor Jesus. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o marido. Porque Paulo começa falando do corpo de Cristo, da comunhão, da igreja, depois ele fala da esposa, depois fala do marido, e daí, entre aspas, ele se empolga falando de Cristo e da igreja. E aí depois, no final, ele, não, vamos voltar aqui. E ele retoma que a esposa deve respeitar o marido e o marido deve amar a esposa. Amém. Muito obrigada. Leia as referências do vídeo. Amanhã a gente continua.